Oi, eu sou a Júlia, sou estudante do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPEL e sou bolsista do Grupo PET. Eu vou apresentar a minha pesquisa Imóveis Ociosos de Valor Histórico e Déficit Habitacional, uma abordagem projetual, orientada pelo professor André Carrasco. Então, essa é a minha pesquisa individual no Grupo PET Arquitetura e ela surge dessa dualidade do déficit habitacional versus imóveis ociosos com valor histórico. Uma questão que eu levanto é por que existem imóveis tão valorizados a ponto da gente ver eles se degradando com o tempo, ficarem abandonados e achar aceitável, e existem pessoas tão desvalorizadas a ponto da gente ver elas morando em condições extremamente precárias ou até na rua e achar aceitável também. Então, pensando em mudar um pouquinho esse cenário, em uma tentativa de mudança, surge essa pesquisa. Também trago um dado que eu levantei na minha revisão bibliográfica, de que há uma estimativa de um déficit habitacional de 7,77 milhões de moradias, mas cerca de 7,9 moradias ociosas ou em construção. Então, não é que não existem espaços, é que eles são apenas mal organizados, né? Também acho importante ressaltar que, para pensar nesses espaços de habitação, eu me apoiei no livro Ferramentas para Habitar o Presente, A Moradia do Século XXI, que é um livro espanhol, e que fala bastante sobre critérios que são necessários para uma moradia de qualidade. Na metodologia, então, eu inicio com um recorte da minha área de estudo. Eu escolhi fazer na área central, porque muitas vezes as políticas de habitação de interesse social empurram essas moradias para a periferia da cidade, onde as pessoas têm difícil acesso a hospitais, escolas, transporte público, e eu quis ir na contramão dessa ideia, que eu acho equivocada. Então eu quis usar o centro da cidade. Peguei a Praça Coronel Pedro Osório e tracei um raio de 2 quilômetros dela. E aí então fiz um mapeamento de todos os imóveis que eu poderia usar nesse raio, com o apoio de uma pesquisa da professora Esther da FAURB, onde foram elencados imóveis com valor histórico que estão ociosos. E aí eu selecionei 7 imóveis com possibilidade de adaptação. Eu trago aqui o exemplo do antigo Banco do Brasil, que fica na Praça Coronel Pedro Osório, na frente do mercado da prefeitura, que é um prédio com alto valor histórico, mas que está completamente abandonado e com a estrutura muito comprometida, né? Depois disso, então, passei para a revisão bibliográfica, onde foram feitas a leitura de muitos artigos, reportagens sobre o déficit habitacional, e também onde eu escolhi usar como base, né, os critérios do livro Ferramentas para Habitar o Presente. Agora, então, eu estou fazendo a análise da viabilidade da adaptação desses 7 imóveis selecionados, para poder, então, passar para os projetos modelos, que serão projetos rápidos, assim, mostrando, né, que realmente é possível essa adaptação. E aí depois, então, vou ter meus resultados e é feita a discussão em cima deles. Por enquanto, como resultados, eu tenho a confirmação da viabilidade de adaptação de alguns prédios. Eu usei de apoio também a disciplina de ateliê de habitação de interesse social, que eu cursei no semestre de 2018-2, que a proposta da disciplina era justamente pegar imóveis ociosos do centro da cidade de Pelotas e transformar em habitação de interesse social. Então, eu fiz o projeto para o antigo Banco do Brasil, que eu pude confirmar que é possível, né, esse reuso para ele. Então, nas conclusões, eu trago a urgência em discutir a questão habitacional e o patrimônio abandonado, visto que cada vez mais o déficit habitacional cresce no Brasil e o patrimônio abandonado vai se deteriorando, cada vez mais patrimônios acabam ficando ociosos e não existem políticas públicas para mudar esse cenário. E também a valorização da área central da cidade. Eu acho que muitas vezes a área central acaba ficando marginalizada, abandonada, e trazer a moradia para esse local pode gerar um movimento, uma valorização. Essas são as referências usadas no trabalho. Deixo aqui então o meu contato e muito obrigada.